Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Ramos, eu sou formado em licenciatura plena em música pela Universidade do Estado do Pará e em bacharelado em composição e arranjo pela parceria entre a Universidade do Estado e a Fundação Carlos Gomes. Eu sou professor da Fundação Carlos Gomes no nível superior na disciplina de harmonia, contraponto e editoração musical. A gente vai falar sobre o Contrapontando, que é uma proposta de percurso de ensino-aprendizagem que foi materializada na forma de um roteiro digital. A motivação por trás dessa pesquisa foi que, ao assumirmos a disciplina de editoração musical, a gente teve dificuldade em encontrar algum processo de ensino-aprendizagem que já tivesse sido sistematizado para a educação de notação musical digital, que é essa notação musical intermediada pelos programas de editoração de partitura. Dada essa falta de sistematização, acabamos por nos propor a realizar essa sistematização e construir esse roteiro. O próprio nome do processo se refere a uma técnica de composição, o contraponto, que basicamente é um entrelaçamento entre melodias diferentes que funcionam muito bem sozinhas, mas que juntas acabam formando uma outra coisa, uma relação harmônica entre elas. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse processo é contrapontando várias teorias. A saber, são basicamente 4. A teoria espiral de Swanwick, que trata do desenvolvimento musical. O autor, ele elenca várias camadas do desenvolvimento musical que acontecem naquela pessoa que está estudando música. Temos também os 2 quadros de competências digitais que foram desenvolvidos pela União Europeia, o Digicomp 2.1 e o Digicomp Edu. Esse é voltado para os educadores. A quarta foi a taxonomia de Bloom, que é uma hierarquia de níveis cognitivos que o participante vai identificar que ele tem durante o processo. Deixa eu mostrar para vocês agora como é essa materialidade. Como vocês podem ver aqui, a gente inicia com uma capa, o sumário. As primeiras notas aqui a gente apresenta para vocês um pouco o que está acontecendo, que produto é esse, qual é a finalidade dele. Aqui a gente tem uma coisa bem interessante, que é uma tentativa de síntese de todo esse processo. Então a gente tem aqui os módulos todos apresentados, eles estão essa forma piramidal, né, misturando exatamente as referências da pirâmide que Bloom organiza e da espiral que Swanwick organiza. E a gente pode verificar também que aqui na direita a gente tem a aproximação do que está acontecendo dentro desse roteiro com cada uma das teorias que foram aproximadas dentro desse roteiro. A gente pode verificar aqui que o módulo 1 ele tem 2 fases, que são basicamente mapeamentos do que está acontecendo com esses estudantes, de quem é que vai participar. Vamos entender quem é esse estudante que vai participar do Contrapontando. No módulo 2, a gente tem um subsídio dessas questões tecnológicas, de como manipular a tecnologia. E a partir do módulo 3, a gente inicia, de fato, a integração de competências digitais e competências musicais, que vai gerar futuramente a notação musical digital. Então a gente inicia com a primeira fase sendo a introdução à técnica de escrita digital. A partir daí, tudo vai ficando cada vez mais complexo, tanto do ponto de vista de dificuldade dos exemplos utilizados, quanto na quantidade de elementos musicais que vão ser trabalhados em cada uma das fases. Até que a gente chega no módulo 7, que é quando o estudante consegue criar a sua própria notação musical. Então, se a gente continuar andando aqui, vai apresentar para vocês um pouco do que foi cada uma dessas teorias. A gente começa a falar um pouco de Bloom, depois a gente começa a falar do Digicomp, e a diferença do Digicomp 1.0 para o Digicomp 2.1. A partir daí, a gente começa a falar um pouco do Digicomp Edu, finalmente chegando na teoria de Swanwick. Mais à frente aqui, a gente começa a falar sobre como se desenvolve esse roteiro, o que acontece em cada módulo especificamente, e mais para frente a gente começa a conhecer os módulos. Observe que a estrutura dos módulos é sempre a mesma. O nome do módulo aparecendo em cima, o nome da fase, o número da fase, a descrição da fase, o objetivo de cada uma dessas fases, diretrizes para o educador, procedimentos sugeridos, objetivo de aprendizagem para o participante, e lá embaixo a gente tem alguns materiais de exemplo, e mais embaixo quais são as camadas de apropriação de conhecimento e de competências digitais acionadas nessa fase. Conforme as fases vão mudando, conforme as páginas vão passando, as cores vão mudando, a estrutura se permanece a mesma, mas as cores vão mudando, o que faz com que a gente não se perca em que momento a gente está daquela figura síntese que eu mostrei no começo. Aqui as cores vão nos ajudando a entender a passagem dos módulos, até a gente chegar no último módulo, e depois disso nós temos as referências. Então, de volta aqui, um abraço.